Olá, boa tarde. Boa tarde, essa tarde linda que Deus nos deu aí, hein? Muito bom, tô aqui com você, pastora Kielce, nessa tarde, aproveitando esse dia maravilhoso aí, para trazer aí uma palavra ao seu coração e quem sabe conseguir falar com alguém lá de Israel, né? Vamos ver se eu consigo aí falar com a minha mãe, com meu pai, ou quem sabe minha irmã, meus sobrinhos, né? Porque muitas vezes à noite é muito difícil a gente conseguir conversar um pouquinho, ou eles também me verem, né? Pelo Face, por causa do horário, né? E a gente sabe que toda essa quarentena, né? Todas essas situações que nós temos passado aqui no Brasil. Israel também está passando por um momento difícil e é carecedor das nossas orações, viu? Já peço que você esteja orando por Israel, orando por aquele país, orando pelos meus pais que ali estão e precisam e necessitam das nossas orações, amém? E vou dar um tempo aí para vocês convidar aí as suas amigas para participar conosco. Hoje eu estava aqui cuidando da casa, né? A gente, nessa quarentena, meu Deus do céu, o que eu mais tenho feito é arrumar a casa. Vocês também? Já não sei onde eu vou fazer mais faxina, porque já fiz faxina em casa, já fiz faxina no armário, já fiz faxina na geladeira. Não sei mais onde eu vou fazer faxina, né? E lavar roupa, então, estamos aproveitando esse tempo lindo que Deus está nos dando para estar colocando as coisas em ordem. Apesar que eu amo, né? Eu amo fazer as coisas de casa, eu gosto muito. E principalmente quando Deus manda esse sol maravilhoso como hoje. Olha, a Sônia Regina, eu também te amo, viu? Muito obrigado. Aí você também é linda. A Kelly, né? Que é a nossa querida Fernanda. As mãos abençoadas aí. Fernanda, eu tenho tentado fazer aqui alguns bolos, sabe? Mas não tem dado muito certo, não. Eu tô acreditando de verdade que Deus separa cada um pro seu chamado. E fazer bolo não é o meu chamado. É o chamado da minha mãe, da minha irmã, o seu, Fernanda, né? Mas o meu não é mesmo. Mas eu tenho tentado fazer, viu? A Karen é prova disso, algumas Radassa é prova disso também. Tailane, muito obrigada pela sua presença aqui comigo nessa tarde. Eu também amo muito você, Sônia. Nós temos uma história, né? Nós temos uma história com Deus e a gente não pode esquecer isso, né? E graças a Deus que não esquecemos, né? Não esquecemos, não, nunca. Quem mais tá aí? A Cleia tá aí já. Vamos aí convidando, né? Pra gente poder estar conversando um pouquinho. E eu quero nessa tarde colocar aí para vocês aquilo que o Senhor tem falado muito comigo nessa manhã. A paz do Senhor, Nádia. Deus abençoe. Como que estão as coisas aí em Londres? Como que está a situação, como que vocês têm vivido também toda essa epidemia, né? Toda essa situação. Diz aí pra gente estar orando pela sua vida, né? Orando pela sua família e orando por Londres também e toda a igreja que ali está. Se você puder aí nos informar como está a situação, deixa aí pra gente participar os irmãos, né? A Bíblia diz que nós devemos participar os nossos irmãos, os nossos pedidos de oração, aquilo que devemos orar um pelos outros. Amém? Ok. Deus abençoe vocês em nome de Jesus. Então a Nádia está dizendo aí que ali, né, em Londres está um pouco tenso, mas eles estão crendo ali
no milagre de Deus, e nós também acreditamos no milagre de Deus, né? Aqui no Brasil, acredito que em todo o mundo, em todas as nações, a gente precisa crer no milagre. Nádia está relatando aí que já teve, né, 778 pessoas mortas, né? Isso é muito triste, né? Isso é muito triste mesmo. É de cortar o coração de saber o que está causando toda essa epidemia, o que está causando todo esse vírus, né? Mas algumas coisas têm deixado muitos servos, irmãos em Cristo, como eu conheço, você também conhece, abatidos, né? Abatidos ao ponto de até mesmo achar que não tem fé mais para crer que há uma solução para tudo isso. Então, é sobre isso que eu quero falar um pouquinho nessa tarde. Eu quero falar um pouquinho sobre fé, né? E nós precisamos exercer a nossa fé nesse momento. Amém? A Nádia está colocando aí para nós que até ontem a total de mortos é 12 mil pessoas. Gente, veja, é um número muito grande, né? É um número muito grande de pessoas mortas. E o pensar que essas pessoas morreram sem Deus, né? Se foi sem Deus, é triste demais. Pensar que elas morreram sem salvação, muitas delas hão de morrer ainda sem salvação, isso é triste demais, né? Então nós, como igreja, devemos orar, devemos clamar por estas vidas, clamar pela nossa família, clamar pela nossa nação. Nádia, nós vamos orar por vocês aí em Londres, vamos orar pela sua família, viu? A gente tem orado, a gente tem clamado. Esse cantinho que eu tô aqui é o cantinho onde eu oro de madrugada, é onde Deus às vezes me chama, mesmo estando fazendo os deveres de casa, o Senhor me chama para orar um pouquinho aqui pela humanidade, por tudo que tem acontecido, né? E eu creio, assim como eu estou viva, que o Senhor está nos ouvindo. Às vezes parece difícil a gente entender aonde vai vir o nosso socorro, né? Da onde virá o nosso socorro? Mas como o salmista Davi disse, olha, o nosso socorro vem do céu, o nosso socorro vem de Deus. E nós cremos que o socorro vem do Senhor. Amém? Kátia Nunes, obrigado pela sua presença aqui, querida. Deus abençoe sua vida. Verdade, a palavra de Deus diz que sem fé é impossível agradar o coração de Deus, né? Se nós queremos agradar o coração do Senhor, nós precisamos ter fé. E a fé é aquela que move toda a situação, é aquela que move todo o movimento do universo, acredito. A fé faz isso, é a fé que move as mãos de Deus a favor de todas as coisas. Rita de Cássia, um beijo no seu coração, minha querida. É verdade, a nossa fé é aquela que vai nos manter de pé. É a fé que vai nos manter de pé. É a fé que vai nos dar força para que possamos continuar de pé, crendo a cada dia, crendo que o Senhor está a cada dia dirigindo a sua nação, dirigindo você, dirigindo a sua família, cuidando da sua família, né? Esther, um beijo no seu coração, seja bem-vinda. A Shirley também ali de Portugal, nós temos clamado por Portugal, nós temos orado por Portugal, né? Nós temos pedido que o Senhor guarde Portugal, que o Senhor livre Portugal também, assim como a Itália, assim como França e toda a Europa, né? A Ásia, nós temos colocado diante de Deus.
E sabe, irmãos, de verdade, o que eu sinto no meu coração, desde quando começou tudo isso, é que o Senhor tem guardado o Brasil de uma maneira milagrosa, sabe? Eu acredito que no fim de tudo isso, no fim, quando acabar tudo isso, nós vamos ver as mãos de Deus sobre o nosso Brasil. Nós vamos ver a mão de Deus, sabe? O cuidado do Senhor. Eu tenho meus filhos, eles ainda trabalham, né? Eles não pararam de trabalhar, têm que trabalhar, né? E a nossa preocupação sempre é, né? Senhor, guarda os nossos filhos, guarda a saída, guarda a entrada, guarda nós mesmos. Desde quando eu voltei do Peru, né? Eu estou dentro de casa, só saí 2 vezes, né? Aliás, 3 vezes, fui para pintar o cabelo, outro para ir no médico, né? E nós temos nos guardado, feito aquilo que é para nós fazermos. Mas o que é para Deus fazer, Deus está fazendo. Deus está cuidando, Deus age no invisível, age naquilo que eu não posso fazer, né? Mas a gente precisa ter fé. Eu preciso confiar que o Senhor está guardando. A nossa mente precisa estar com pensamentos ligados nele, no Senhor, na sua palavra. Aqui em casa mesmo, né, eu procuro ter uma disciplina de ouvir louvor, de ouvir pregação, de ouvir a palavra de Deus, de estar lendo um bom livro, né? Então, assim, nós precisamos fazer a nossa parte e Deus vai fazer a parte dele. Deus vai fazer a parte dele. Deus vai cuidar de todos nós. Eu creio nisso. E o que é mais lindo é que nós servimos um Deus vivo, né? Então ele se movimenta, né? Ele age, ele fala conosco, ele fala de várias maneiras, né? E ele nos desperta. E sinceramente, irmãos, tem dias aqui que eu não consigo dormir, né? 4 horas da manhã, 4:30, é o horário que eu tô indo deitar um pouquinho, e 6 horas eu já tô de pé. Porque o Senhor está despertando, aliás, Ele está chamando eu e você para uma intercessão a respeito do povo, a respeito de tudo que está acontecendo. É claro, eu tenho certeza que existe algo ainda muito sobrenatural, existe muita coisa fora do nosso alcance de entendimento do que está acontecendo, mas Deus não perdeu o controle e Ele não vai perder o controle. Essa peleja nós não temos que pelejar, nós temos que confiar, nós temos que crer, fazer o que é para nós fazermos, não é? Vocês já viram a minha máscara, né, da Radassa, hoje à noite eu vou usar ela no programa, né? A gente tem que fazer a nossa parte, deixar Deus fazer a dele, crer que o Senhor está fazendo. Eu não sei se todas que estão me ouvindo viram ontem, foi um fenômeno que aconteceu ontem no céu de São Vicente, no céu daqui, da Baixada, do Brasil. Eu não sei em quantos mais lugares aconteceu aquilo ontem, mas o céu ficou abóbora, ficou vermelho, ficou 2 cores, 3 cores, ficou a coisa mais linda do mundo. Deus pintou o céu ontem de uma forma tremenda. A lua ontem à noite estava linda. O universo está no controle de Deus. Veja, se nós servimos um Deus que é dono do universo, que comanda o universo, quem somos nós perto de todo esse poder? Quem é o homem? Nós não somos nada, né? Então nós temos que crer que Ele está no controle e que Ele está ouvindo a minha oração, a sua oração, a oração dos nossos irmãos em toda a Europa, a oração dos nossos irmãos na Ásia, a oração dos nossos irmãos por toda a parte do Brasil. Deus está se movimentando, Deus está trazendo um avivamento.
E acredito, na natureza sim. Ah, mas a natureza tá, muitos estão falando, a natureza tá tomando seu espaço, tá querendo aquilo que é seu. Irmãos, a nossa preocupação não é essa, a nossa preocupação é estar ligada em Deus, é estar firmada nele, na fé nele, guardada nele, guardar o nosso coração, guardar a nossa mente. Você pode fazer o bem para alguém? Faça. Sabe, é o que eu tenho falado, não dá pra gente sair, liga, né? Telefona, manda um WhatsApp, manda um recado, mas não se afaste das pessoas. Não se afaste das pessoas que Deus tem colocado na sua vida. Francisca, Deus abençoe sua vida. Amém. Olha aqui. Eu entendi como Deus estivesse falando que Ele tem o controle de tudo no final da tarde. Foi isso mesmo. Eu até me emociono, Francisca, porque foi isso que eu senti ontem vendo aquele céu. É Deus dizendo, olha, eu sou o Senhor de tudo. Eu sou o Senhor da natureza. Eu controlo tudo. Né? E ver Deus pintar o céu daquele jeito. Né? Às vezes a gente fica preocupada com a água tomando seu espaço. Né? É claro, a gente se preocupa. A gente teme por aqueles que perdem tantas coisas. Mas o Senhor está no controle. Deus não vai fazer nada acima do que você pode suportar. Amém? Acima daquilo que nós podemos suportar. Não vai fazer. Se tudo isso está acontecendo, é permissão dele. Por mais que seja difícil nós entendermos isso. É permissão de Deus. O juízo de Deus. O acerto de contas. Eu acredito que chega uma hora que Deus tem que ter um acerto de conta com a humanidade. É hora de alguns parar e retroceder, não é? Parar ou voltar. Parar ou dizer, Deus, eu estou aqui. É hora de muitos que se renderam a esse mundo, ao pecado, dizer, Deus, eu quero de novo a tua presença. Eu tenho pensado muito, queridos, que o mais importante na nossa vida como cristão, muitas vezes, não é a unção, não é o poder que Deus te usa ou me usa, não. O mais importante na vida de um ser humano é a presença desse Deus. É a presença de Deus na nossa vida. É a presença de Deus na nossa casa. É a presença de Deus na nossa família. É a presença de Deus nos nossos filhos. É a presença de Deus na natureza. É a presença de Deus nos animais. É a presença de Deus em tudo. Porque Ele está em tudo. Hoje eu acordei, sabe, glorificando a Deus e bendizendo ao Senhor por tudo. Tirei foto das minhas oliveiras, tirei foto das minhas flores, tirei foto da jabuticabeira que está aqui, está linda, maravilhosa, nascendo seus frutos. E Deus falou para mim, Kelsey, na adversidade é necessário que você dê frutos. Na adversidade, meu querido Peterson, um beijo. É na adversidade que Deus quer que você gere frutos. E o maior frutos que nós podemos tirar desse momento, sabe qual é? De verdade, é o arrependimento, é o agradecimento, é a gratidão. Nesse momento, sabe, é fazer uma análise de tudo que eu tenho sido até aqui, do que eu preciso melhorar, do que eu preciso fazer na minha vida. É como aquela música, ninguém explica Deus, meu querido. Ninguém vai explicar Deus e nem o agir dele. Ninguém. Ninguém explica o que ele faz, o que ele deixou de fazer. A fé é algo invisível, né? Você não vê a fé, mas você crê que ela existe.
Você crê que ela existe. Então, eu quero ler aqui, para não ficar só nas minhas palavras, em Hebreus 11, verso 6, diz assim: ora, sem fé é impossível agradar-lhe, porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que ele existe e que é galardoador dos que o buscam. Ele gosta de oferecer benefícios, ele ama abençoar aquele que o busca de verdade, com fé. Nós não podemos se desesperar, nós precisamos ter fé. Tem muita gente que perdeu seu emprego, tem muita gente que está desempregado hoje. Mas eu tenho fé que Deus vai abençoar, eu tenho fé que não vai te faltar nada, eu tenho fé que Deus vai levantar alguém para ser bênção na sua vida. Eu tenho fé que Deus vai preparar uma porta. Eu tenho fé que o extraordinário de Deus está chegando. Eu tenho fé de que o impossível, Deus está agindo no impossível. Eu tenho fé que aqueles corações que Deus quer que se quebrante novamente diante dele, vão se quebrantar e vão dizer: Deus é Deus. Eu tenho fé que o Brasil se renda ao Senhor Jesus. Eu tenho fé de que os meus vizinhos saibam quem é o meu Deus. Eu tenho fé que aonde eu for, depois que eu sair de tudo isso, depois que nós saímos de nossas casas, algo sobrenatural vai acontecer. Valmir, Deus abençoe sua vida, querido. Seja bem-vindo. Elaine, Deus abençoe. Nós temos duas Elaine aqui, né? Eu tenho fé. E eu quero falar sobre fé com você. Eu quero falar da fé. E existem 3 coisas que eu quero falar da fé para você. Amém? É isso aí, Nádia. Tenha fé que Deus vai fazer, vai abalar algo tremendo, sobrenatural, maravilhoso aí em Londres. Londres não será o mesmo depois de tudo isso, espiritualmente falando. Não será. A América não será a mesma. A Europa não será a mesma. Nós precisamos crer nisso. Precisamos crer que homens de Deus, mulheres de Deus, Deus está levantando nesse tempo de caos. E a Bíblia mostra que ele levanta no meio do caos profetas, homens e mulheres de Deus. Ele realiza milagres. Você acha que ele não vai realizar? Ele vai. Aleluia. A palavra do Senhor, eu quero falar 3 coisas aqui que fala de fé, né? Fé para mim, fé para você. Algumas coisas que nós temos que estar firmado em fé, que eu coloquei aqui. Nós precisamos praticar a palavra. Em Tiago 1,25 diz assim, ó: só pode estar na fé aquele que não é ouvinte esquecido, mas cumpridor da palavra. Como que você vai ter fé se você não escuta a palavra? Se você não lê a palavra de Deus? Se você não lê o livro? A Bíblia é a palavra de Deus. A verdadeira profecia está aqui. Essa carta aqui, ó, é a melhor profecia, é a mais poderosa, é a que tem vida. Está aqui. Você quer que Deus fale com você? Leia a Bíblia. Ele vai falar com você. Então nós não podemos, para você alimentar a sua fé, você precisa praticar a palavra. A palavra ensina eu ser bom para as pessoas. A palavra me ensina eu combater o mal com o bem. A palavra me ensina a abençoar o meu próximo. Mas eu só quero que o outro faça, eu não quero fazer. Então eu passo a ser só ouvinte e não praticante. Eu preciso ser praticante da palavra, para que essa palavra venha a ser viva dentro de mim. É o que eu digo, não, sabe?
O que vale você ir a tantos congressos, a tantas conferências, a ouvir tantas coisas, mas não praticar o que você ouve? É isso que Tiago está falando. Nós não podemos ser só ouvintes. Nós precisamos praticar a palavra de Deus para que a fé entre em ação. Aleluia. Outra, Oséias 4, verso 6, diz assim: o povo de Deus é destruído quando lhe falta conhecimento da vontade de Deus, o qual expressa na palavra. Por que que o povo é destruído? Por que que o povo é levado para muitas doutrinas erradas? Porque lhe falta o conhecimento, lhe falta a palavra de Deus. E a verdade é expressa onde? Na palavra de Deus. Tem dúvida, irmão? Vai orar mais um pouco, vai pedir direção de Deus. Deus vai falar com você na palavra. Acredito que esse tempo, hoje, Deus está querendo que eu e você voltemos para a palavra. Acredito que o que Deus está fazendo com Israel é exatamente isso. Que eles voltem para a palavra. Que eles voltem para a palavra de Deus, que eles entendam o que Deus, o Eterno, está falando. E nós, que dissemos ser tão cheios de fé, precisamos praticar a palavra. João 14, 21 diz assim: só ama verdadeiramente a Cristo aquele que tem os seus mandamentos e o guarda. Como que eu vou ter os mandamentos de Deus se eu não ler, se eu não conhecer a palavra? Eu não vou ter. E eu não vou guardar a palavra. Ele diz para mim guardar esse mandamento aonde? No meu coração. Queridos, vai chegar um tempo que a palavra vai ter que estar aqui. Vai ter que estar na sua boca. Vai ter que estar na minha boca. Não vou poder usar mais a Bíblia. E aí? Vai chegar esse tempo? Sei, está perto, está longe, eu não sei. Mas eu tenho que me preparar. Nesse momento agora que nós estamos vivendo. Se eu não tiver a palavra para me direcionar, para me dar uma direção, para dizer, olha, tenha fé em Deus. A fé move as montanhas. Se eu não entender que quando eu estou ligada em Deus e Ele em mim, tudo que eu pedir a Ele, Ele vai me conceder. Isto é a palavra do Senhor. A palavra do Senhor tem que ser para minha alma alimento. Amém? Então, primeiro, nós precisamos praticar a palavra de Deus. Irmã, pratique a palavra de Deus. O que adianta todo o teu conhecimento se você não praticar? De que adianta? Perdoe, ame, considere, esquece. Pratique a palavra. Segundo, nós precisamos estar cheios do Espírito Santo para que a fé seja renovada em nós. Gálatas 5,16 diz assim, ó, quando andamos no Espírito, não cumprimos a consciência da carne. Quando nós estamos no Espírito, nós ficamos longe daquilo que é pecado, daquilo que não agrada a Deus. Deus te dá discernimento, você consegue entender o que é bom, o que não é, o que alegra ao coração de Deus e o que não alegra o coração. Mesmo que você cometa, você vai e pede perdão, porque você sabe que você errou, você sabe que você pecou. Nós precisamos estar cheios de Deus, cheios do Espírito Santo. Romanos 5, versos 5 e 6. A inclinação da carne é morte, mas a inclinação do Espírito é vida e paz. Você quer paz?
Pede ao Espírito Santo. Busque o Espírito Santo. Eu tenho dito, Simone, prazer ver você, Simone. Sandra, daqui a pouco estamos juntos, hein, Sandra? Diego, Deus abençoe. Eu tenho dito que eu tenho, aliás, procurado e falado para algumas mulheres, se você fala em línguas, orar um pouco em línguas. 20 minutos, meia hora, uma hora, não sei quanto tempo você consegue orar em línguas. Mas orar, falar com Deus. Eu não falo em línguas ainda. Não tem problema. Ore, fale com Deus. Tenha um tempo seu com Deus, de oração, buscando o Espírito Santo. O Espírito Santo, venha sobre mim, me dê discernimento, me dê sabedoria, porque de verdade, irmãos, estar em quarentena dentro de uma casa, junto com a nossa família, é bênção, é bênção. Mas infelizmente muitas coisas também ruins têm acontecido, até separação de casais, até divisões entre irmãos. Por quê? É por causa da epidemia? Não, é porque já havia algo errado. E essa quarentena, ela nos aproximou. E toda aproximação tem confronto, toda aproximação tem acertos de conta. E nós precisamos orar. Nós precisamos pedir ao Espírito Santo que nos revista, nos guarde, nos livra. Por isso que a primeira coisa que eu coloquei é a gente conhecer, praticar a palavra de Deus. Porque não adianta não, queridos, não adianta eu ser uma mulher de oração, não adianta eu ficar fazendo jejum, não adianta. Eu tenho que praticar, eu tenho que buscar o Espírito Santo. Eu tenho que buscar o Espírito Santo para que Ele me dê discernimento das coisas, para que Ele me ajude a discernir o que é certo e o que é errado. Até mesmo a respeito de tudo que está acontecendo com o nosso presidente, na nossa cidade. Quantas pessoas eu estou vendo murmurando, amaldiçoando aqueles a qual Deus deu autoridade. Está errado isso. Está errado. O que você pratica da palavra? Está errado. A sua boca é para abençoar, não é para amaldiçoar ninguém. Então muita gente não está procurando o Espírito Santo, nem o discernimento, e nem ser guiado pelo Espírito de Deus. Precisamos inclinar os nossos corações para isso. Amém? E a última coisa sobre a fé é andar em constante vigilância. É vigiar, irmão. Vigiar. Acordou, teu olhinho abriu, já vigia. Já vigia. Porque alguma coisa vai querer te tirar do equilíbrio, sabe? Da bênção, da paz. E nós não podemos permitir que o inimigo tire a nossa paz. Misericórdia, não mesmo. Mateus 26, 4, 1. Precisamos vigiar e orar constantemente, porque embora o espírito esteja preparado, a carne é fraca. Tá? Então assim, o espírito, ele tá até preparado para algo que pode acontecer. Mas a sua carne é fraca. E se você der lugar para a carne, você vai pecar, você vai estragar seu dia, você vai estragar a comunhão sua com seu esposo, a comunhão com seus filhos. Você vai estragar a sua comunhão com Deus, né? Então nós precisamos vigiar. O segundo versículo está em 1 Pedro 5:8, que diz:
devemos ser sóbrios o tempo todo. Olha só. Sóbrio o tempo todo. Alerta o tempo todo. Porque o inimigo vive ao derredor, buscando para nos tragar, buscando para nos devorar, nos destruir. Porque este é o papel do inimigo. Ele veio para matar, roubar e destruir. Mas Deus enviou seu Filho para nos dar vida e vida em abundância. Tá? Em Cristo nós temos vida. Então nós precisamos estar ligada nele. E o último versículo que fala sobre vigilância, que eu quero deixar aqui nesta tarde, está em 1 Coríntios 9, verso 27, diz: precisamos seguir o exemplo de Paulo, subjugar o nosso corpo para não corrermos o risco de sermos reprovados. Queridos, nós podemos ser reprovados. Nós podemos ser reprovados. Eu posso ser reprovada. Então eu preciso ser vigilante. Eu preciso vigiar o tempo todo. Porque se eu não vigiar, tiram a minha paz. Tu já pensou, meu amado, minha amada, que está me vendo, a gente não ter paz nessa quarentena? Você não ter paz dentro da sua casa. Você viver praticamente como se fosse um inferno dentro da sua casa, nessa quarentena. Nós não podemos permitir que isso aconteça. Nós não podemos permitir que ninguém tire a nossa paz. Que nenhum demônio tire a nossa paz. Que nenhuma notícia da televisão tire a sua paz. E assim, querida, de verdade, eu tenho evitado as notícias. Eu tenho evitado, não que eu não saiba, eu sei sim, mas eu tenho evitado de ser o meu alimento diário. O meu alimento diário tem sido a palavra. O meu alimento diário tem sido os louvores, tem sido pregações que edificam a minha vida. Isso sim. Mas notícias de morte, de tragédia, toda hora, isso vai trazendo em nós, se você não estiver ligada com Deus, vigilante, buscando o Espírito Santo na sua vida, isso vai te detonar. Mesmo que você não esteja doente, você vai se sentir doente. Em nome de Jesus, nós precisamos vigiar nisso. Quando nós temos esses três, né, que nós falamos aqui sobre a fé, que é praticar, buscar o Espírito Santo e vigiar, nós conseguimos estar firmados na fé. Porque a fé lá em Hebreus, novamente, ela diz aqui, ó, ora, a fé, sem fé é impossível agradar a Deus. Então, muitas vezes eu quero agradar a Deus, né? Eu quero que a minha oração seja ouvida, eu quero que o meu choro seja ouvido, eu quero que, de repente, a minha carinha de tristeza seja vista por Ele. Mas isso não comove muito, não. O que comove o coração de Deus, de verdade, é a sua e a minha fé. Como diz o pastor Saraiva, qual tem sido o teu relatório para as pessoas e para Deus a respeito dele mesmo? Qual tem sido o relatório que você tem dado no seu final de tarde, quando você vai orar, entregando esse dia que está indo embora para Deus? É de agradecimento? É de louvor a Ele? Porque não tem lhe faltado o alimento, não tem faltado o pão na tua mesa, não tem faltado a vestimenta, não tem faltado o teto para você estar debaixo, não tem faltado a tua cama para você se deitar? Qual tem sido o seu relatório? Será que Deus tem visto a sua fé no meio de todo esse caos? Ou Ele tem visto em você o desespero que o mundo está sentindo? Não é o governo,
não é nada desta terra que vai satisfazer a sua alma e a minha alma, mas é a presença dele na sua vida. É a presença desta fé que a Bíblia diz na minha e na sua vida. Amém. Eu quero assim que você aí onde você está, a Nádia em Londres, a Shirley e a sua mãe Esther, Portugal, receba em nome de Jesus uma porção desta palavra, que o Eterno fortaleça a fé de cada uma de vocês, que o Eterno venha sondar o coração de vocês nesta tarde, e venha dar paz, e venha dar fé, a fé que move-se em montanhas, a fé que é tremenda quando a gente executa ela, né? A gente vê lá a montanha, mas a nossa fé é tão grande em Deus que a gente ultrapassa a montanha. A montanha já não é um obstáculo. A montanha passa a ser um triunfo. Passa a ser um ativador da nossa fé. Eu tenho que vencer. Eu tenho que passar essa montanha. Nós vamos passar por tudo isso, tá? Nós vamos passar por tudo isso com Deus. E Deus está lá do outro lado, ó, para nos dar a vitória. Com certeza. Eu creio. Amém? Guarda essa porção da palavra no seu coração. A Cristina falou da minha radaça. A minha radaça lá, ó. Tá vendo minha radaça? Essa é a minha radacinha. Esther. Amo radacinha. Hoje à noite, às 20 horas, eu convido você aí para estar conosco aqui no Face, né? A gente também tem um canal, né? Nós temos a comunidade Família em Cristo e a gente tem lá também a nossa programação ali, nossa comunidade, e também temos no YouTube, né? Mas aqui no Face nós vamos estar junto com algumas mulheres, não muita, porque a gente não pode ter muitas radaças aqui, infelizmente, né? Mas a gente vai estar falando sobre o desequilíbrio emocional dentro da quarentena. E você é a minha convidada para estar conosco mais à noite, às 20 horas, para junto nós conversarmos um pouquinho sobre esse desequilíbrio emocional que tem atacado muitos lares, né? Muitas mulheres, homens, crianças, e nós precisamos aí, a palavra de Deus, né? Eu acredito muito nisso, ela tem nos dado a direção para conduzir-nos a vitórias também nesse sentido, né? Porque o Senhor é o Senhor de tudo. Ele é o Senhor da nossa mente, do nosso coração, da nossa alma, do nosso corpo. E o que mexe aqui, mexe em tudo, né? Se eu não estou bem aqui, eu não vou estar bem aqui, eu não vou estar bem no meu corpo. Então, eu preciso estar bem emocionalmente para poder estar por fora 100%. Tá? Então a gente vai conversar um pouquinho sobre isso com algumas mulheres e eu convido você. A programação Radaça à noite às 20 horas. Eu quero mandar um beijo pessoal ali da África do Sul, que Deus abençoe, né? Eu tenho uma viagem marcada esse ano, né, na minha agenda. Eu não sei a agenda de Deus para esse ano, porque tudo ele mudou esse ano, né? Então a gente tinha uma viagem aí marcada para a África do Sul e também Israel, né? E eu tô orando muito, ore para que tudo isso passe, ore junto comigo aí para que tudo passe, porque estou morrendo de saudade da minha mãe e é uma oportunidade de eu estar indo, vendo a minha mãe, levar o grupo. Se você quer ir para Israel, bora comigo, conhecer Israel, vivenciar a palavra de Deus naquele país. Tudo vai passar, irmão, irmã, tudo vai passar, tá bom? Isso tudo vai passar.
Eu profetizo a paz Shalom na tua casa. Eu profetizo e declaro que o Shalom de Yeshua está na sua casa. O Shalom de Yeshua está sobre os seus filhos, sobre o seu casamento. E nenhuma arma forjada contra a tua vida, contra a tua casa, vai prosperar. Da mesma medida que veio, vai sair, porque o teu Deus é maior. Creia nisso. Amém? Nádia, que as mortes cessem em nome de Jesus nesse país. Que as mortes cessem aí em Londres. Que as mortes cessem em nome de Jesus na Europa. Que o Senhor da vida venha ter misericórdia e estabelecer a vitória sobre Londres, sobre toda a Europa, sobre Israel, sobre a nossa nação, em nome de Jesus. Amém? Deus abençoe vocês, foi muito bom ter vocês aqui. Nádia, eu não desisti de Londres, viu? Eu ainda vou estar aí junto com você, realizando um trabalho maravilhoso com mulheres. Quem sabe, saradas para curar em Londres, quem sabe? Deus é bom e Deus tem promessa e Ele cumpre todas as promessas. Amém? Queridas, então, olha, espero vocês às 20 horas hoje comigo, pastora Kielce, da comunidade Família em Cristo. Alimenta o teu coração, alimenta a tua mente, alimenta a tua alma de coisas boas. Uma dica: parou tudo, terminou todo o trabalho, pega a Bíblia, lê uma história para os seus filhos, fale dela para eles, conte uma história, ou lê um bom livro, ou não lê nada, converse com eles, deixa eles falar o que eles têm passado. Amém? Deus abençoe vocês, amo demais a todas, muitas mulheres aí entraram. Compartilhe esse vídeo se foi bênção para você, tá bom? Deus abençoe Israel, haja paz em ti, ó Jerusalém, amo de paixão, minha segunda casa. Deus abençoe nosso Brasil. Amém? Shalom. Vou desligar. Olha, não dá vontade de desligar, não. Cris, olha a Radassa aqui, ó. Minha Radassinha Esther. Aqui, ó. Esse é meu cantinho. Lá tá a bandeira do nosso Brasil, bandeira de Israel. É aqui que eu faço as minhas orações. Dima, Deus abençoe, Dima. Vai voltar quando para Israel? A minha Radassa. Aí, a Radassa também vai estar hoje na nossa programação às 20 horas. Shalom, queridas. Deus abençoe vocês.